semana com o professor Dr. Gustavo Trevisan falando de depressão. E aí vem aquela pergunta: criança tem depressão? Tem. E como que nós vamos diagnosticar, visto que é manifestada de uma maneira diferente de adultos e de idosos também? Primeira coisa, essa criança, ela busca o isolamento, ela procura ficar sozinha, ela vai fazer alguma coisa, é uma atividade física, é um esporte, ela quer fazer sozinha. E se insistimos que ela deva fazer em grupo, o que acontece? Ela tem uma manifestação agressiva que pode até corroborar com uma agressão que pode ser junto ao coleguinha dela que está fazendo aquela atividade. Mas vamos ouvir o que o Dr. Gustavo Trevisan nos explica sobre isso e o que fazer. Agora que você já entendeu, assistindo os nossos episódios anteriores, o que é depressão, a pergunta que a gente tem que fazer, importante essa pergunta, é: Gustavo, a depressão se manifesta de maneira igual para qualquer tipo de pessoa? Não. O idoso é diferente de um jovem, de um adulto, de um homem para uma mulher e para uma criança. E agora, especificamente, eu quero falar disso. Você sabia que existe depressão em criança? Você sabia que a criança, ela pode manifestar todos os sintomas tal como um adulto, mas com algumas pequenas diferenças? E aqui eu quero te dizer como a gente tem que observar os nossos filhos, as pessoas que nós amamos, as crianças que nós amamos, e começar a entender se elas estão sofrendo com essa doença terrível. Primeira coisa que você precisa entender é que a criança, ela pode ter depressão. Então, mas Gustavo, como que alguém pode ter depressão, uma criança, se ela não sabe? Escutei isso recentemente. A criança não sabe o que é um boleto, né? Tudo que ela faz é ir para a escola, aprender coisas maravilhosas, chega em casa, brinca o dia inteiro, tudo é livre para ela. E a criança pode ter depressão? Sim. Sim. E como que se manifesta a depressão infantil? De algumas pequenas diferenças, além dos sintomas que eu já disse nos episódios anteriores. A criança, ela tem um sintoma muito particular, que é o isolamento social muito mais intenso. Então, tudo para ela fica muito pesado no ponto de vista de interação. Vai vir, os seus primos vão vir aqui em casa, não quero, e ela se isola, prefere fazer atividade sozinha, prefere fazer atividades onde não haja, por exemplo, interação, e ao interagir com alguém, a criança se manifesta com muita irritabilidade, com muita agressividade. Então, com frequência a gente escuta crianças deprimidas, por exemplo, que agridem o coleguinha na escola. A criança começa a ter dificuldade de aprendizagem. Nossa, mas era uma criança tão brilhante, que aprendia de tudo, então ela não tem mais interesse na escola, ela não tem mais interesse nas atividades lúdicas, e ela começa então a perder rendimento na escola. A criança, ela começa a ter pesadelos, ela começa a querer ficar mais tempo com o pai, com a mãe, manifestando muito medo, choros repentinos. Você está chorando por quê? Eu não sei muito bem, mas eu estou com medo. A criança não sabe explicar muito bem o que está acontecendo. Então, quando a gente começa a olhar para essa criança e ver que coisas que ela amava fazer, perdeu o interesse. Na escola que ela aprendia com facilidade, deixou de aprender, ficou mais agressiva, ficou mais irritada, ficou mais intolerante, ficou mais medrosa, mais insegura, a antena já começa a captar coisas do tipo: meu filho pode estar passando por algum problema e não estou percebendo, né? E aí a gente tem que começar o processo de investigação. Por exemplo, na escola, o que essa criança está sofrendo na escola? Talvez ela esteja num processo de bullying, e a criança é muito sensível, ela não tem ferramentas como o adulto, que ao ser frustrado, por exemplo, o adulto ele consegue remediar, ele consegue dar novo significado, ele consegue racionalizar a situação. A criança não.
A criança, ao ser frustrada num episódio de bullying, por exemplo, no isolamento na escola, ela começa a achar que de fato ela não merece ser amada, ela começa a achar de fato que ela não tem atributos o suficiente para que os outros possam enxergá-la como uma pessoa boa, uma criança que possa contribuir. E aí isso ao longo do tempo vai começar a tirar o brilho dessa criança. E isso, se a gente não olhar, não cuidar, se essa criança entra na adolescência, ela é presa fácil para comportamentos delinquentes, por exemplo. Ela é presa fácil para o primeiro que dá atenção para ela, e aí a gente não sabe quem é essa pessoa ou quais grupos vão dar atenção, ela se associa, se filia. A gente pode perder um ser humano por conta da negligência que a gente não ficou atento enquanto pai e mãe. Então, se seu filho está manifestando sintomas parecidos como esse que eu falei, procure imediatamente ajuda. Mais uma vez aqui, o seu pediatra pode ajudar, o psiquiatra pode ajudar, o psicólogo pode ajudar. E no adolescente, existem episódios em depressão de automutilação, porque aquele sentimento que esse adolescente não consegue dar nome, principalmente os pré-adolescentes que não conseguem dar nome, aquela angústia que ele não consegue verbalizar para os pais, para o professor, para os amigos, ele manifesta, acredite em mim, com automutilação. Isso cresce de maneira assustadora. Por isso aqui é um alerta para você, pai e mãe. Se seu filho, um calor, isso acontece muito, com calor, você vê que ele está de blusa, de calça, porque ele mutila os pulsos, as canelas. Fique esperto. Sabe o que é terrível? É que se a gente não consegue enxergar a dor dos nossos filhos, já é motivo deles estarem sofrendo. Então, é um comportamento que os adolescentes fazem muito quando estão em processo de depressão. Eles se automutilam. É uma tentativa de gritar para o mundo que ele precisa de ajuda. É uma tentativa de gritar para o mundo que ele não está sendo ouvido. E mais uma vez aqui, pai e mãe, não é falta de Deus e às vezes nem culpa sua, mas um profissional pode ajudar. Então, criança tem depressão, adolescente tem depressão, né? Agora, eles conseguem disfarçar menos do que nós adultos. Quantas vezes você escutou, nossa, fulano está com depressão, mas como? Vive aqui sorrindo, vive brincando, mas ninguém acontece o que acontece com essa pessoa quando ele está em casa sozinho, colocando a cabeça no travesseiro. Você não tem ideia do esforço que essa pessoa faz para esconder o vazio que ela tem dentro dela. Então, excesso de sorriso também pode ser depressão. Acredite em mim, desconfie das pessoas que estão felizes 24 horas por dia. Ou elas estão mentindo ou escondendo algo. As pessoas manifestam as suas tristezas e tudo bem. Acontece que criança, adolescente tem menos capacidade de disfarçar, como nós adultos temos, as nossas doenças, como a depressão, por exemplo. E no próximo episódio, para completar nossa série sobre depressão, eu quero dizer o que acontece com as pessoas se a gente não tratar a depressão. O que acontece com as pessoas se a gente negligenciar a depressão? Fique aqui e vai ser um prazer dividir com você mais esse tempo. Até lá! Quando a editora Canção Nova me pediu para escrever esse livro, foi justamente porque nós estávamos encontrando muitos jovens, adolescentes que estavam se mutilando, automutilando. Isso é um pedido de socorro com todas as letras. Então, precisamos ter essa atenção e, principalmente, eu gostei muito quando o Dr. Gustavo pediu para ficarmos atentas e atentos àquelas pessoas
que estão 24 horas por dia felizes. Porque, gente, não existe esse negócio de felicidade que você olha o post da pessoa e ela só tem coisa boa, ela só está feliz. E quando você vai ver, tem pessoas que estão assim, o Dr. Roque já pegou uma paciente assim, em que ela está em profunda depressão, mas está postando que ela está feliz. Não é bem assim. A gente precisa ficar realmente atentos, tá? Outra coisa, amanhã, gente, nós vamos falar, o Dr. Gustavo vai principalmente tocar no assunto sobre uma negligência, muitas vezes, que as pessoas têm em relação não só à pessoa passando por depressão, como a própria pessoa em relação à medicação. Espero por vocês amanhã.